Seja muito bem-vindo, quinto episódio do Código Legal. Esse ambiente para falar com você que é empresário, você que é do direito, trazer temas relevantes e principalmente convidados de renome, pessoas que já trabalham há muito tempo e que trazem para a gente informações úteis para a gente aplicar no dia a dia. Hoje comigo, Dr. Jones Nascimento. Dr. Jones, tudo bem? Tudo bem, doutor. Bom dia, né? Hoje a gente está gravando. Pela manhã? Fico feliz pelo convite. Agradeço a audiência, as pessoas que têm assistido aí a gente de casa. É uma ideia muito boa o podcast, principalmente porque ele traz algumas dores da advocacia para quem é advogado, mas também conversa muito com diversos públicos. Por exemplo, você trouxe aqui convidados do direito constitucional, do direito sucessório, do direito familiar. Então, conversa com diversas áreas. Produtor rural. Produtor rural. Muito legal a ideia do podcast. Exatamente, obrigado. O nome, inclusive, é nesse sentido, Código Legal, né, o nome foi escolhido justamente porque a gente acredita que para falar de direito não precisa ser aquela coisa chata, aquela coisa monótona, dá para fazer uma dinâmica diferente. É legal de joinha e não de legalidade. Exatamente. Então, esse é o momento que você vai se inscrever no canal. Além dos episódios de podcast, eu vou começar a construir conteúdos para você que é empresário, um quadro que eu vou lançar essa semana, coisas que eu não aprendi na faculdade. Eu quero trazer experiências minhas do dia a dia para colaborar com a sua vida, colaborar com a sua empresa. Então, se inscreve agora, a hora que você estiver vendo esse vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta, porque eu posso te prometer que o conteúdo aqui hoje vai ser extraordinário, tá bom? Dr. Jones, Dr. Jones, aqui de Goiânia, formou em 2022, 4 anos já, né? O tempo passa rápido. É meu sócio, a gente atua junto aqui em Goiânia na defesa do empresário e eu fico muito feliz de tê-lo aqui hoje justamente para que ele fale a história dele, que ele conte essa caminhada, porque apesar de jovem, já tem muito conhecimento, já tem muita bagagem e eu não tenho dúvida de que tem um futuro muito promissor. Dr. Jones, quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Bom, meu nome, você já me apresentou, sou Jones Nascimento, eu sou do interior do Maranhão, da zona rural, da Casa de Barro. Vim aqui para Goiânia fazer faculdade de Direito em 2018, me formei em 2022, mas, acima de tudo, sou discípulo de Cristo, tenho meus valores cristãos. O centro da minha casa e da minha profissão é fazer com excepcionalidade, com o mais alto grau de perfeição que eu puder fazer pelas pessoas, acima de tudo, porque fazer bem as coisas é um valor meu. Também sou pai da Antonella, pai do Israel ou da Aurora, que está para nascer, sou marido da Beatriz, enfim. Esse sou eu, né? Vir aqui para Goiânia foi o resultado de ouvir muito na infância da minha mãe que as coisas poderiam ser mudadas por meio da lei. Por que as coisas são assim, mãe? Por que é isso? Por que é assado? Meu filho, para mudar as coisas, precisa mudar a lei. Talvez ouvir muito isso da minha mãe, quando eu era criança, me impulsionou a vir para o direito. Inicialmente queria ser juiz, né? Vai passando a faculdade, você depois quer ser promotor e aí depois você acaba a faculdade, você fala, realmente eu quero advogar, não quero ser funcionário público. Então, esse sou eu. Que legal. Dr. Jones, é bom porque isso acontece com praticamente todo mundo que entra no direito. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de formar funcionários públicos, infelizmente uma cultura que às vezes é até deturpada. A gente vê que muita gente no funcionalismo público, eles não formam para servir o povo, eles formam para se servir. Na cabeça dele, ele vai estudar para não ter que trabalhar. E aí, a partir daí, você vai se desenvolvendo e hoje, advogado. Você acha que você escolheu a advocacia ou foi a advocacia que te escolheu? É uma boa pergunta, porque eu acredito que na medida em que eu fui me apaixonando pela advocacia, enquanto fui estagiário, inclusive do doutor Walter B. Silva, excelente criminalista, enquanto fui estagiário dele, fui escolhendo diariamente a advocacia, mas ela também me escolheu.
Eu entendo que eu tenho essa vocação para o trabalho da advocacia, para o dia a dia. Eu gosto de viver a advocacia, então acredito que foi uma escolha mútua, né? Uma paixão que foi correspondida. Legal. E você é um especialista em direito bancário. Hoje a gente vê uma situação aqui no Brasil que talvez nós nunca tivéssemos visto antes, né? Milhares de empresas buscando a recuperação judicial. Peguei até aqui alguns dados, Dr. Jones. 8,7 milhões de empresas no Brasil hoje estão inadimplentes e existem 201 mil bilhões em dívidas. Microempresa representa 95% do negativado. Foi por conta desses números que você buscou esse mercado? Como é que nasceu essa vocação aí para trabalhar com direito bancário? É uma pergunta difícil, até porque tem que voltar lá, a gente nem combinou essa pergunta, né? Eu tenho que voltar, o que me fez pensar no direito bancário? Nem essa, nem nenhuma outra, né? Quando vai passando o tempo, né, e você vai tendo convívio com a advocacia, você querendo ou não, dificilmente você sai da faculdade sabendo exatamente como que você quer trabalhar. Você não está exatamente preparado. Eu tinha a experiência de trabalhar com direito criminal com o Dr. Walter B. Silva, porém, não é o que eu queria fazer. Pelos meus valores, eu não conseguiria ouvir de alguém confessar um crime, seja lá um 217A, né, um estupro de vulnerável, seja um roubo, seja um homicídio, ir para a cama dormir bem com isso, de defender aquela pessoa. Acredito que ela tem direito à defesa, porém não vai ser eu quem vai defendê-la. Então, você acaba que vai mergulhando em algumas áreas até que você se identifica. Então, escolhi minha pós-graduação em processo civil, porque gosto de processo civil, e depois, dentro do processo civil, comecei a me identificar com o contrato bancário, né, com os processos em contrato bancário. E aí não encontrei uma pós-graduação específica para direito bancário e fiz uma pós-graduação em contratos e responsabilidade civil. E dentro dessa pós-graduação, a gente estuda o contrato bancário, como que ele é formado, o que envolve o contrato bancário, e comecei a gostar bastante. Inclusive, um dia eu fiz uma pesquisa, né, e cheguei para você e falei, Diego, só no ano passado, lá em São Paulo, houveram mais de 500 mil de reclamações no PROCON por conta de fraude Pix. Foi um assunto que estava em alta na época. E aí depois a gente começa a desvendar outros problemas, principalmente o problema do empresário, que é alguém que eu conheço pelo lado de dentro da empresa, né? Então foi isso, foi uma conjectura, né? Foi uma construção da ideia e até chegar na área do direito bancário e me identificar. Que bom. E olhando para esses números que eu te apresentei aqui, né? A quantidade de CNPJs inadimplentes, os bilhões de dívidas que existem, a quantidade de CNPJs negativados, como que você vê hoje o grau de instrução desse empresário? Como que hoje ele lida com esse tipo de dívida? Você acredita que essas pessoas hoje elas têm maturidade de negociar com o banco? Hoje elas estão tomando boas decisões? Como é que você vê essa maturidade empresarial em relação a um problema que é crônico realmente no Brasil? Hoje existem pessoas que estão negativadas há mais de 10 anos, então não é uma questão pontual, é uma questão estrutural. Como que você vê esse cenário? Eu entendo que o Brasil ele não incentiva o seu empresário e ele também não protege o seu empresário. A gente vê a cultura, né, vindo ali dos anos 80, 90 até nos primeiros anos 2000, a cultura do eu preciso passar em um concurso público que desincentivava o corajoso que quer empreender. E hoje a gente tem outros fatores que também desincentiva, né, que tira o interesse da pessoa de empreender, mas são essas pessoas que geram emprego no Brasil. São essas pessoas responsáveis por alavancar a tecnologia, por alavancar a ciência e, principalmente, por alavancar outras pessoas
a gerar mais emprego. Então, eu entendo que esse nível de inadimplência, 8,7 milhões de empresas, foi isso? Sim, CNPJs inadimplentes. CNPJs inadimplentes. Ele revela, na verdade, um Brasil que está em cima do empresário. Um Brasil que tem uma alta taxa de juros, uma moeda que se desvaloriza muito rapidamente. Então, que você comprava antes com 10 mil reais há 4 anos, hoje você não compra nem perto disso. Então, uma moeda que se desvaloriza de maneira acelerada, uma taxa de juros que fica alta e acaba desincentivando um setor que é produtivo. Então, com essa moeda que ela tem pouco poder de compra agora, as pessoas acabam indo para o essencial e as coisas que são não tão essenciais, elas acabam ficando prejudicadas. Então, você vai ver que a maioria dessas empresas que estão inadimplentes agora são pequenas e médias empresas, que há 3, 4 anos atrás estavam a todo vapor, crescendo no mercado. Só que essa perda de valor da moeda, somada a uma alta taxa de juros, um alto custo do dinheiro para investir no seu negócio, acaba levando essa empresa para o endividamento. Eu entendo que o empresário ele entende do negócio dele. E essa maturidade de lidar com o banco pode ser algo que não agracie, né, todos os empresários. E aí que entra o escritório de advocacia, aí que entra o profissional que consegue lidar sem o fator emoção do empresário. A gente entende que muitas vezes a urgência do empresário é tanta que ele pode, quando à frente da negociação com o banco, tomar decisões não tão estratégicas, o que pode atrapalhar ele e gerar um custo muito alto para a empresa dele. Empresa essa que já está pagando um custo alto por conta da desvalorização da moeda ou por conta de muitos impostos. Enfim, então, eu acredito que o empresário ele tem tomado a decisão que dá, não é nem só uma decisão que é certa ou errada. Entendi. Eu gosto muito da sua fala e isso aqui é interessante porque parece que todo negócio que quebra é culpa de má gestão do empresário. Parece que tudo que dá errado é porque o empresário não soube gerir o negócio dele. E não é verdade. Quando a gente olha para os empresários, principalmente quando a gente olha para o agro, a gente vê gente que está fazendo o dever de casa, que está trabalhando direitinho, que está austero, que tenta fazer as coisas certas, mas o cenário não permite ganhar dinheiro. Porque até hoje parece que as pessoas elas não entenderam qual que é o impacto de um governo numa macroeconomia e num sistema financeiro. Por exemplo, nós tivemos agora essa notícia do Desenrola, que veio esse grande programa aí, que não é um programa para ajudar ninguém, não, é um programa feito no ano eleitoreiro, e principalmente baseado nesses números aqui, porque não existe crédito no mercado. E o que é pior, o governo vai lá e pega 20 bilhões que estão parados em contas bancárias. E, mais uma vez, ele sinaliza para o mercado, olha, eu não vou ser austero, eu não vou cortar a máquina pública, eu vou gastar mesmo e vocês que se fodam. E toda vez que acontece isso, cai justamente nisso que você está falando aí, que é o juro alto, que que acontece? Qual que é o cálculo do banco? Quanto maior a inadimplência, quanto mais o governo paga, mais juros eu vou cobrar. Por quê? Porque o meu risco é maior. E aí entra exatamente nisso que o Dr. Jones trouxe aqui. Um ponto que eu quero que você comente, Dr. Jones, que o que acontece? Às vezes a gente também fala de negociar, do empresário negociar. Para falar a verdade, não existe nem paridade de armas, né? Nem se esse empresário quisesse negociar, ele poderia fazê-lo. Você concorda? Concordo. Quando a gente fala em renegociação ou negociação bancária, é uma palavra forte, porque negociar depende de equidade, né? Uma vontade sua, uma vontade minha. Você fala, não, mas eu tenho 10 para te emprestar
e aí eu quero que você me retorne 15. E aí eu falo, cara, 15 está alto, mas eu posso te retornar 13,5. E aí você fala, não, cara, mas vamos chegar no 14. Isso é uma negociação. Quando a gente fala do empresário com o banco, não existe adesão. Negociação, é adesão. Inclusive, é uma discussão dentro do direito bancário, essa célula de crédito, esse Pronamp, não existe a possibilidade do advogado negociar. Deixa eu pegar um ponto aqui. Inclusive, eu já vi você conseguir a aplicação do direito do consumidor na relação bancária justamente com esse fundamento. Justamente com esse fundamento. O que acontece? Uma empresa que pegou ali R$500 mil, que o capital social dela é 100 mil, por exemplo. Por exemplo, pegou R$500 mil no Pronamp, o capital social dela é R$40 mil, é 30, Sim. É 20, e aí ela está negociando uma dívida bancária com o banco que já está fazendo ali R$1.200.000, R$1.500.000. Então, tendo em vista o que aquela empresa gera de faturamento, o que aquela empresa tem de capital social e o que ela representa... Com o melhor corpo jurídico, com a maior tecnologia, com todas as informações. Exatamente. Ela ainda assim não tem condições de estar em pé de igualdade com o banco. Primeiro, porque quando ela aderiu a esse empréstimo, por exemplo, ela não teve como discutir juros e garantias, por exemplo. Sim. E depois, porque o banco, por faturamento, por entendimento e por ditar regras de mercado, com esse lobby do banco que a gente sabe que existe, ele coloca o consumidor bancário numa posição de hipossuficiência. E aí a gente pega e afasta essa regra do Código Civil, nessa relação, apesar que o banco é uma empresa e o consumidor bancário pode ser uma empresa, a gente afasta essa relação do Código Civil e traz para o debate a relação de fornecedor e consumidor, lá do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer uma inversão do ônus da prova, porque antes o empresário, ele às vezes tinha ali a obrigação de provar que ele não teve como decidir, por exemplo, sobre qual seguro, qual apólice de seguro ele ia. Ou que ele tinha a capacidade total de entender cada partícula daquele contrato. E aí, quando a gente muda o ônus da prova, com essa estratégia, né, de trazer e mostrar para o juiz que o empresário era hipossuficiente, que a empresa era hipossuficiente, a gente inverte o ônus da prova e, a partir de agora, quem tem que provar que o empresário tinha plenas condições de entender o que ele estava assinando, ele tinha plenas condições de saber qual que era a taxa de juros média do Banco Central para aquele tipo de operação naquele mês, que ele não tinha também como entender que ele precisava ter opções na pólice de seguro e não somente uma que o banco diz que ele... Então, a partir daí, é o banco que tem que provar. Então, são coisas que a gente consegue usar como estratégia no direito bancário que o empresário não tem condições de entender. Inclusive, eu posso te garantir, Dr. Jones, que 95% dos CNPJs negativados aqui, nenhum deles teria advogado. Com certeza não. Então, eles nunca teriam essa capacidade de entender. Vamos falar aqui dessa parte que você trouxe, da questão emocional, porque sou empresário, advogo para empresário porque também sou um, e conversando com meus amigos, ou até olhando para mim mesmo, eu percebo que muito empresário, Jones, ele acredita que dever é uma derrota. Ele acredita que dever é um fracasso, e a partir daí, como ele leva para o lado emocional, ele toma as piores decisões. Você que vem trabalhando aí nesse mercado há um tempo, qual tipo de decisão ruim que você vê esse empresário tomando na prática? Quais coisas assim que são até básicas, mas que você vê o cara errando todos os dias? Uma dica prática aqui, inclusive, para ajudar esse público. Primeiro, é pegar dinheiro emprestado sem resolver a causa da falta de caixa. Isso eu vi acontecer sendo advogado de empresa e vi acontecer do lado de trás do balcão, como gestor, como colaborador de empresa, porque ajudei empresas também a serem estruturadas, estando do lado de dentro do balcão, e agora, como advogado da empresa, eu tenho uma percepção mais completa ainda,
Porque imagina, tem uma empresa lá que ela tem um problema comercial, a empresa tem problema de venda. O ponto de equilíbrio dela é R$100 mil. Só que essa empresa já está há 6 meses que o faturamento dela está entre 50 60 mil reais. E aí a gente olha para aquelas dívidas com fornecedor que foram acumuladas durante esse período e o empresário ele olha para vou pegar o capital com o banco para pagar a dívida. Só que ele não resolveu o problema real da falta de caixa, que o problema era a venda. Então, quando o empresário faz isso, para mim, ele agiu por emoção, porque ele não olhou se aquele realmente ainda é um negócio viável para ele. Porque quando a gente fala assim, vendas por vários meses abaixo do ponto de equilíbrio, a gente tem que entender que aquele empresário não está lá à toa. Ele está fazendo de tudo para o negócio dele vender. Ele está se reinventando, ele está aprendendo sobre IA, ele está aprendendo sobre tráfego, ele está aprendendo marketing, ele está fazendo cursos de vendas, mas ainda assim o faturamento dele não corresponde, não refletiu ao conhecimento que ele tem buscado. E aí a gente tem que parar e perguntar, será que esse negócio ainda é viável? Ou, muitas vezes, o empresário não tem condições de fazer, de julgar esse cenário, porque ele está envolvido emocionalmente também com o negócio. Então, não vou julgar, não vou cagar regra para o empresário. Ele sabe do negócio dele melhor do que eu, mas eu entendo que é um grande erro pegar dinheiro para tapar buraco, porque daí a pouco a parcela do empréstimo que você pegou, ela vai começar a disputar o espaço com o fornecedor, disputar o espaço com folha de pagamento, com impostos. E aí é nesse momento que vem a renegociação, que para mim é o segundo erro. Quando você renegocia no desespero e muitas vezes sem uma análise técnica de um profissional. Pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser às vezes um consultor financeiro com muita experiência na área. Então, assim, a renegociação no desespero, sem análise, ela pode colocar o empresário numa dívida pior, que é melhor para o banco, só que para ele continua não resolvendo o problema lá de trás, que era a causa primária da falta de caixa. Muito bom. Doutor Jones, você trouxe aqui 2 caixas que eu quero conversar com elas de maneira individual com você. Primeiro, você trouxe aqui a questão da falta de caixa. Acho muito inteligente. Esse questionamento realmente é um dos mais importantes, porque se eu não corrijo o problema, não existe dinheiro que vá dar conta desse negócio. Então, o Jones está perfeito. Só que, quando acontece essa falta de caixa, qual que é o diagnóstico dela? O Jones trouxe aqui uma questão importante. Pode ser falta de venda. Pode ser falta de venda. Mas vocês acreditam que a maioria das empresas não é falta de venda? A maioria das empresas é falta de gestão mesmo, porque o cara fatura R$100 mil, Jones, e ele quer pegar 25 mil de Prolabore. Ele quer pegar R$30 mil de Prolabore. E essa conta não fecha. E aqui eu queria que você fizesse uma pontuação importante, que é o que acontece muito, que a gente vê na prática, que é esse empresário misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Porque o que acontece na prática? A gente que advoga muito aí, existe um instituto que se chama desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? A sua empresa ela responde pelas próprias dívidas. Então, limitada ao seu capital social, toda dívida que sua empresa tomar, é ela mesma que responde. Só que existem algumas hipóteses que o juiz desconsidera a personalidade jurídica justamente porque você misturou os caixas. Fala um pouco para a gente, Doni, desse tema tão importante que é esse problema de caixa por conta de misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Quando a gente fala de execução de dívida, quando o banco tem lá um contrato de empréstimo... Execução é assim, não tem que discutir mais nada, é só receber. Só receber. Perfeito, porque às vezes acredito que é dar um tiro em alguém, né, Gabi? Execução, só receber. Só receber. Porque, vamos lá, você assinou um contrato de empréstimo com o banco, você pegou 100 mil emprestado,
ao longo, sei lá, de 3, 4 anos, você Sim. ia devolver para ele R$ 220 mil, No mínimo. no mínimo. E aí o que acontece? Você parou de pagar. Lá nesse contrato, que é assinado por você, pelo banco, por 2 testemunhas, ele forma um título executivo extrajudicial. Ele já tem esse peso. Isso, a gente fala que é um documento que a pessoa, que o banco leva para o juízo e fala, olha, eu já posso ir direto cobrar essa dívida, inclusive com os meios legais de constrição de patrimônio, com os meios legais de bloqueio judicial das contas bancárias. Então, quando chega nesse cenário, o empresário que fez essa confusão patrimonial que você falou, que é somente uma das hipóteses da desconsideração da personalidade jurídica, que é quando o juízo ele desconsidera o fato de ser uma pessoa jurídica e vai no patrimônio dos sócios, ou do sócio que tinha feito essa confusão. Fazia pagamento de dívidas pessoais com o cartão de crédito da empresa. Então é pegar aquela conta da Celg, aqui em Goiás é Equatorial, né? É pegar a conta da Equatorial, pagar na conta da empresa, pegar uma fatura de cartão, pagar na conta da empresa. Colégio dos meninos. As compras do mês, ele faz tudo lá. E aí, geralmente, ele está fazendo um vantajão, porque quando faz assim, ele fala, não, mas aí eu não movimento na minha pessoa física, então o leão não vai me pegar. Então, antes o leão te pegasse, porque... Imagina, você está fazendo todas as coisas como se a sua empresa e você fossem a mesma pessoa. Só que você não é mais microempreendedor individual. Até porque até R$50 mil você não paga nem imposto de renda na retirada do seu Prolabore. Então, e esse é um outro ponto que a gente pode até conversar depois. Mas, enfim, é um problema muito grande quando existe essa confusão de patrimônio, que já vem do problema da falta de gestão, e aí agora você começa a confundir conta pessoa física, conta com pessoa jurídica. Você atrasando o seu empréstimo, o banco vai na justiça agora para cobrar aquele valor seu, ele não encontra fundos suficientes ou não encontra o valor total da sua dívida na conta da pessoa jurídica ou no patrimônio da pessoa jurídica, e aí agora ele pode quebrar o sigilo bancário dessa empresa e entender quais foram e como foram aquelas movimentações. E aí o pior, quando alcança você na pessoa física, até a sua mulher pode ser alcançada, né? Até a mulher que pode aí ser já alcançada. vira aquela extensão automática. Perfeito. E aí, como eu ia dizendo, agora, depois da quebra do sigilo bancário, o advogado do banco ele consegue entender que existiu ali uma confusão patrimonial entre você e a sua empresa, e a partir de agora ele pode mostrar para o juiz, olha, excelência, a gente está aqui diante de uma confusão patrimonial, é uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, e agora o problema do empresário é que o banco vai atrás do patrimônio da sua família, vai atrás do seu carro, vai atrás da sua casa. E esse é um grande problema que nasceu lá no fato de não conseguir gerir separadamente a sua vida pessoal da vida da sua empresa. Muito bom, muito bom. Recorte legal e importante. Outro recorte daquela fala que você trazia há alguns minutos é a questão emocional. Por quê? Essa tomada de dívida de maneira equivocada, essa continuidade na atividade empresarial, ela tem muito a ver com essa questão emocional. É muito difícil você olhar nos olhos da sua esposa e falar que o negócio não deu certo. É muito difícil você justificar para os seus amigos que o negócio não deu certo. Só que, olhando para a minha trajetória, Jones, teve uma coisa que ficou muito clara para mim, e eu gostaria que, do fundo do meu coração, você entendesse isso. Gente mediana, no modelo de negócio bom, tem resultado extraordinário. Gente muito boa, no modelo de negócio ruim, tem resultado de mediano para baixo. Então, quando você coloca a sua empresa nesse pedestal,
você deixa de se colocar no centro, porque a coisa mais importante que existe é justamente as coisas que você sabe, a sua capacidade de dinheiro e a sua capacidade de fazer negócio. Porque empresa é tudo igual, cara. Você vai ter que ter um departamento de vendas, você vai ter que ter um departamento de marketing, você vai ter que estudar a jornada de compra do seu cliente, você vai ter que fazer pós-venda, mas por que você não escolhe um modelo de negócio que seja bom para que você tenha um resultado extraordinário e não fica aqui só nesse emocional? Porque eu não acredito em derrota, eu acredito no máximo numa derrota temporária, que é apenas a semente de uma nova realização. O Napoleão Hill, isso, tá? Então, Jones, modelo de negócio errado também arrebenta com qualquer um, né? Arrebenta. Eu penso assim, quando você vai escolher o seu modelo de negócio, ele não pode ser porque o seu cunhado começou a mexer. Ele não pode ser porque um amigo seu começou a fazer... ganhar dinheiro. E deu certo para ele. Quando você entra no negócio, você tem que entender que você colocou o seu dinheiro, o seu tempo e a sua reputação naquele negócio. Seu CPF no papel. CPF no papel. E aí o que acontece? Muita gente entra em um negócio sem ter habilidades para aquele negócio. Isso eu vejo no dia a dia e vi também construindo empresa, estruturando empresa, e você, em grande parte, estava também comigo. O que acontece? O empresário nunca mexeu com confecção. Ele viu alguém ganhando dinheiro com confecção, ele vai mexer, não tem habilidade para mexer com aquilo. Ele não entende o público, ele não entende o produto, ele não entende... a cadeia de distribuição. Não entende como funciona o negócio de maneira completa. Então, para mim, esse é um problema. Ir para um negócio só por conta de dinheiro e não porque você entende do negócio. Esse é um problema grande. Muito bom. Doutor Jones, vamos continuar. O papo tá bom, falar de empresa, de empresário. Olha que tema legal. Relacionamento com o banco. O que eu percebo? Na prática, eu vejo que o empresário ele tem um fetiche em relacionamento com o banco. E eu nem acredito que não seja importante. Pelo contrário, é óbvio que para você ter um crédito melhor, para você pegar um FCO, um Pronamp, um Finame, financiar uma casa, você precisa se relacionar com o banco. Essa é a regra do jogo e lembra, a gente é hipossuficiente, o que os caras trazem, a gente tem que aceitar. O problema é quando esse relacionamento aqui pode quebrar a sua empresa. E aí eu te pergunto, Jones, inclusive melhorando aqui um pouco, eu percebo que muitos empresários eles deixam de revisar um contrato judicialmente, parar de pagar uma parcela, negociar mesmo com o banco, pressionar o banco, porque eles acreditam que nunca mais vão ter acesso ao crédito. Eu entrei com a ação contra o banco, nunca mais eu pego crédito na minha vida? É bem assim. O banco ele trabalha com risco e retorno. Um erro, acredito, é você ter relacionamento em apenas um banco. Esse é um grande erro, vejo empresários cometendo, concentrar a movimentação em apenas um banco, não ter alternativas na hora de você contratar um crédito. E quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que entender o seguinte, você aceitaria continuar sendo traído depois de descobrir? Tem gente que sim, né? Então, tem gente que sim, não é o meu caso. E, geralmente não é o caso do empresário que me procura. Então, depois que você descobre que naquele seu contrato de empréstimo você pode economizar ao final 200, 300, 400, 500 mil reais, porque o banco aplicou uma taxa de juros muito mais alta do que ele poderia, segundo a jurisprudência atualizada, segundo a legislação atualizada. Então, com essa informação, o que você faz? Geralmente, a revisão desse contrato para fazer aplicar a taxa de juros correta é a melhor decisão. Porque será que fazer valer um direito que é seu, fazer valer uma taxa de juros que era legal e correta, vai fazer você perder totalmente esse relacionamento? Acredito que não naquela instituição. E se você descentraliza o seu relacionamento, tem relacionamento com outras instituições também, você tem outras possibilidades. E não unicamente um banco que pode estar fazendo você pagar uma dívida que você não deveria. Exatamente. Inclusive, eu escrevi um artigo, está lá no meu blog, depois vocês entram lá e leiam. Quando a gente cria uma empresa,
O gerente, praticamente, ele vira a extensão do nosso negócio. Você está precisando de crédito ali, para uma maquininha de cartão, um capital de giro, e essa pessoa ela vem e começa a conviver com você. E, às vezes, gente, na maioria das vezes, sim, existe um interesse genuíno desse gerente. Ele é um cara que gosta de você de verdade, que acredita no seu negócio Chama de você pro verdade. churrasco, né? Só que ele é só uma peça no tabuleiro do banco. Porque quando você começa a atrasar parcelas, quando você começa a dar sinais de que não pode pagar, não exista nada que esse gerente pode fazer. E quando você muda de quadro ali na esteira do banco, o que eles vão fazer? Eles vão te propor novos acordos. Muita gente acredita que assim, comecei a dar problema, o banco vai sumir de mim. Não, não vai, o banco não vai sumir. Ele vai aparecer e te propor a renegociação da dívida, porque ele já deu como perdida aquela dívida, então ele vai começar a equalizar aquela conta, ele vai tentar diminuir o impacto, e é por isso que às vezes um empréstimo virou o segundo, virou o terceiro, virou o quarto, como a gente vê aqui todos os dias. Uma dívida que começou com 100 mil reais, hoje já ultrapassa 400, 500 mil reais. Esse é um ponto que o empresário tem que ficar muito atento. Jones, tem um vídeo viralizando na internet aí que empresário raiz, ele usa Pronamp para comprar Hilux. Que história é essa? Já vi, eu não vou dizer que nunca vi. Sim. Acontece. Aconselho? Não sei se eu aconselharia, mas o que acontece? O Pronamp ele é um excelente instituto, você que é empresário, você sabe. Você tem ali uma taxa de juros que é Selic, mais 6% ao ano. Confidência aqui, A minha família só saiu do absoluto zero por causa do Pronamp. O primeiro caminhão que a minha família comprou lá em 2012 foi com a taxa do Pronamp. Dois caminhões. Um caminhão, depois um outro. E foi a partir dali que a gente teve uma guinada bem bacana na vida. Então, o depoimento pessoal é uma ferramenta extraordinária para mudar de vida. Sim, com certeza. E assim, eu não vou dizer para o empresário não pegar. Você tem que pegar. Você é pequeno e médio empresário, excelente para alavancar a sua empresa. Uma taxa de juros que, em geral, ela vai caber aí no seu caixa para você pagar e conseguir comprar mais mercadoria, ganhar no preço, estruturar um pouco mais a sua empresa, investir, sei lá, mais um pouco em marketing ou em outros canais de venda para que você consiga vender mais. Então, excelente Pronamp. Só que para você que já tem o Pronamp, pode ser que o seu contrato não esteja legal. Porque o Pronamp, ele é um instituto que veio com uma lei própria, o foco dele é o interesse público, é realmente ajudar o empresário, não é para o banco ganhar excesso em cima de você. Inclusive porque ele é subsidiado, né? Exatamente. Deixa eu fazer um ponto aqui na sua fala para você continuar, e aí o empresário aqui, o empresário raiz, ele vai lembrar. Por exemplo, quando a gente pegou ali em Pronamp em 2012, 2014, o pessoal aqui vai lembrar que a parcela era praticamente fixa, Jones. Eu lembro que na época a gente comprou um caminhão com a parcela de R$ 2.500 e foi muito bom. O que acontece hoje? Eu vou ali no banco, negocio com o banco ali. Olha aqui, Jones. R$ 3.000 a parcela, está negociada ali com o cara. Só que depois que o contrato começa a correr, minha parcela vai para 3.500. Minha parcela vai para 4.000, 5.000, 5.500, porque houve uma modificação na lei na medida de que a economia está influenciando diretamente no valor dessa parcela. Explica para a gente, por favor. Então, funciona assim, a taxa de juros do Pronamp, ela não é uma taxa de juros pré-fixada, ou seja, que ela é determinada no momento que você assina o contrato. A taxa de juros no Pronamp, ela pode variar, porque a gente está falando de taxa Selic. A Selic, ela... Hoje está 14,5%, né? Está 14,5%. Você pode ter contratado o empréstimo quando ela estava 10%. Então, hoje ela está a 14,5%, mais 6% ao ano, então ela aumentou 14,5%. Então, é justamente aí que vem o aumento na parcela, porque a capitalização
da taxa de juros no Pronamp, ela é anual. E aí muda a Selic, o governo está indo mal, sei lá, existe algum fator economia que influencia a taxa Selic, você vai ter uma alteração na sua parcela justamente por conta disso, por conta dessa variação na taxa Selic. Só que pode haver outros problemas também. O banco ele pode ter oferecido para você um Pronamp onde o contrato previa algo que não era legal, por exemplo, uma capitalização de juros que era mensal e que não é anual. Isso já é ilegal. Ou, por exemplo, uma taxa de juros que seja a Selic mais algo que seja acima de 6%. Também é ilegal. Então, existem possibilidades ali em que o empresário ele pode entender se o Pronamp dele está correto ou se existe algo dentro do contrato que pode ser revisado e que pode reduzir a dívida dele. Muito bom. Jones, vamos falar de outras coisas? Falamos demais de empresa, é muito bom falar de empresa. Vamos falar um pouco de judiciário. Hoje, não é porque nós estamos atuando como advogado, não é porque a gente é da área, mas a gente percebe que o judiciário ele está em todas as telas. Hoje, a gente vê muito judiciário. Hoje o povo brasileiro conhece o ministro, todos os ministros do Supremo pelo nome. Não sabe os 11 da Copa, né? Não, eu juro pelas minhas filhas que eu não sei quem são os 11 da Copa. De 2006 eu lembro, viu, gente? Agora esses craques aí de 2026 eu não me recordo. Hoje no Brasil, existe ativismo judicial? Como é que você vê o papel do Poder Judicial hoje no Brasil, na nossa estrutura, tanto econômica como política? Eu acredito que sim, existe um ativismo judicial no Brasil, principalmente porque o judiciário, no momento que estamos, ele tem saído muito da função típica dele, que é aplicar as leis, julgar de acordo com as partes, com o caso, e ele tem ido muito para uma função legislativa. A gente tem hoje muito o que um convidado seu, né, o Caio, ele comenta no livro dele, que é o fato do processo sem sujeito. A gente tem meio que jurisprudências hoje que elas têm ditado como a lei deve ser aplicada. Em geral, a lei não precisa disso, ela já vem com aplicações expressas. A gente tem muita modulação através da jurisprudência. Por exemplo, é o caso lá do 8 de janeiro, onde existiu uma modulação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já tinha, sei lá, mais de 10 anos que não era mexida, para que aquele tribunal, aquela Suprema Corte, pudesse alcançar centenas de pessoas que não tinham foro privilegiado, que não devia ser julgado ali naquele tribunal. Então, a gente, como advogado, a gente entende que foi, especificamente tratando do Supremo Tribunal Federal e do caso do 8 de janeiro, foi um julgamento político. Não havia competência da Suprema Corte para julgar nem o ex-presidente, porque não tinha mais foro, e também não havia competência para julgar os réus do 8 de janeiro, e por uma manobra de jurisprudência, uma atualização, uma modulação de acordo com o interesse do julgador em julgar o caso, a gente passa a ter agora uma instabilidade, uma insegurança jurídica, porque dependendo de quem é o réu, o Poder Judiciário ele pode mudar a sua própria jurisprudência, que estava consolidada, porque ele quer julgar aquele caso. E o que você atribui, Jones, esse ativismo que também para mim é claro? Você acredita que está mais no âmbito de uma omissão do nosso Congresso? Você acha mais que é uma sanha pelo poder? A que você atribui a gente ter chegado nesse nível? Então, eu fiz o meu TCC justamente nesse assunto, que é o ativismo político da Suprema Corte no Brasil. E isso era em 2022. Hoje, em 2026, está muito mais forte. Ao que eu atribuo? Entendo que não... Não estava mais que em 2022, não. Que? Você fala que hoje estava mais que em 2022, Doninho? Nós estávamos no ápice da briga do Lula e do Bolsonaro. Não estava, mas hoje foi mais forte. Tá, sim. Vocês descondenaram o cara? Então, quando eles fizeram aquilo, aquilo foi o marco inicial, posso dizer. E aí, hoje, em 2026, eles têm muito mais poder concentrado para fazer o que quiser. Então, você explica melhor, que não está mais, não. Tá.
Inclusive, esse foi o tema do meu TCC em 2022, que é esse ativismo político, né? Foi um ano de eleição Foi presidencial, um ano de inclusive, eleição, né? sim. Mas esse ativismo da Suprema Corte no Brasil, e eu trouxe justamente exemplo da Inglaterra, onde lá existe um poder que modera. No Brasil não existe esse poder moderador. Se falara muitas vezes que as Forças Armadas seria, né, esse poder moderador para intervir quando existisse ali um desrespeito entre poderes, uma invasão de um poder na competência do outro poder. Só que entendo que depois do entendimento do Supremo Tribunal Federal, onde ele diz não existe esse poder moderador, as Forças Armadas não são esse poder moderador, a partir daí a gente acaba que tendo que julgar, entender. Então, quem dos três poderes é que vai dar essa palavra final quando existir uma discussão, uma briga, uma interferência entre eles? Porque eu entendo que há isso hoje. O Congresso Nacional ele legisla, o Supremo Tribunal Federal diz que é inconstitucional. Ou, por exemplo, na pandemia, executivo, administração do país diz respeito ao presidente da República, governadores, prefeito, e aí você tem a retirada dessa competência concorrente, praticamente, das mãos da União por conta da figura do presidente que lá estava. E aí você coloca nele a figura de simplesmente descentralizar os recursos. Só pagar. Só pagar para o Estado e os municípios fazerem essa gestão da pandemia, e a gente vê ali muita gente enriquecendo com a pandemia por conta justamente disso. Então, assim, o que eu entendia em 2022 e que eu entendo agora é que o poder do Supremo Tribunal Federal ele tem se escalado, ele tem passado por provações em que ele sempre vence. Por exemplo, ele descondenou o Lula. O Lula, ele havia provas contra ele havia sido condenado em 3 instâncias e, sem trazer o Instituto da Revisão Criminal, ele, por meio de um habeas corpus, tem a sua sentença cassada, anulada, e aí você faz uma pessoa que antes tinha participado de diversos escândalos de corrupção no Brasil, voltar, como diria o Geraldo Alckmin, à cena do crime para disputar uma eleição. Então, ali você desmoraliza o país. Depois disso, você tem o Tribunal Superior Eleitoral praticamente julgando só para um lado, dizendo o que podia passar na televisão, mesmo sendo um fato, e o que as pessoas poderiam ver na televisão ou no rádio para formar a sua opinião política para a eleição. Então, também o TSE participou disso. E aí, durante esses últimos 4 anos de governo, a gente teve o julgamento do ex-presidente, né, que é o Jair Bolsonaro. Estou dizendo se ele está certo, se ele está errado. Não, eu estou olhando com base na minha visão de constitucionalista que fui na faculdade e de constitucionalista que fui também na segunda fase da prova da UAB. E ainda hoje sou um amante do direito constitucional, mas entendo que a nossa Constituição ela é aplicada de acordo com quem está sendo julgado. Muito bom. Eleição de 2026, qual que é a sua perspectiva? Como é que você avalia esse quadro? A gente percebe que o tabuleiro começa a se movimentar, Flávio Bolsonaro vem, a partir daí começam a aparecer fatos novos, Caiado, Zema. Como é que você vê a eleição de 2026? Porque, afinal, isso vai impactar muito na vida de quem interessa para mim, que é a vida do empresário. Com certeza, quando você falou ali de 8.700.000 empresas Sim. inadimplentes, o advogado ele pode olhar pelo lado de oportunidade, principalmente o advogado bancário. Só que também existe o fato de essa pessoa pode não ter liquidez para me pagar. Totalmente. E também o dinheiro, quando ele vale menos, alguém que vivia com 10 mil agora precisa viver com 20, 25. Alguém que vivia com 2 mil reais dificilmente, e com uma vida difícil, agora precisa de 5, 6. Só que ele não conseguiu encontrar essa fonte de renda para trazer esse dinheiro. Então, o que acontece? Cenário 2026. Eu vim de empresa e o que eu aprendi foi, não está dando certo algo, a gente precisa mudar. O Lula não dava certo há muito tempo no Brasil. E ainda assim a gente trouxe ele para ser presidente de novo.
a gente viu que realmente não dá certo. A gente hoje tem uma taxa de juros alta, a gente tem o governo imprimindo muito dinheiro, pegando onde não deveria, reduzindo o valor do dinheiro, e aí você tem o aumento, principalmente da alimentação, aumento de aluguel, e aí você vê o brasileiro que vive agora com um custo de vida muito mais alto do que vivia 5 anos atrás, porque a maneira como o governo conduz o país, ela dita como é que vai funcionar a vida do cidadão que ganha menos dinheiro. Então, em quem que você vai votar? Eu só não vou votar no governo que não está dando certo. Se vai ser no Flávio, se vai ser no Zema, aí eu vou entender com quem que as ideias que ele tem e as minhas se parecem mais. No final das contas, eu não acredito que tem inocentes no poder. O que alguém teve que fazer, inclusive dentro do próprio partido, para disputar uma eleição presidencial e ter condições de voto, ter condições de ser eleito, acredito que o que essa pessoa teve que fazer não torna ela inocente. É um jogo muito sujo, a política no Brasil. Já fui um apaixonado por política. Hoje eu só quero que os meus filhos, a minha família, estejam bem. Não iria, acredito, para a política, para ser um político, justamente porque eu não quero ter sangue nas mãos. Eu acredito que o político, infelizmente, por conta do ambiente que ele está envolvido, mesmo sendo uma pessoa boa, ele meio que se obriga a fazer coisas que ele não gostaria ou que os valores dele anteriores não aprovariam. E como é que você acredita que ficaria um cenário, na hipótese de um governo de esquerda ganhar? Como é que ficaria o cenário econômico e como que ficaria esse mesmo cenário econômico com um governo de direita no poder? Eu entendo que o Brasil ele não tem política de Estado definida. Diferentemente, quando você olha para a economia americana, que é uma economia estável, eles têm uma política de Estado bem definida, principalmente porque existe uma descentralização de poder. Os estados lá eles têm mais autonomia para determinar como é que vai ser aplicado a legislação de acordo com o Estado, né? E o presidente ele tem poderes mais específicos. Aqui no Brasil a gente tem uma centralização muito grande de poder. Os estados eles não têm autonomia para determinar como cada política vai ser aplicada no seu estado. Então, por conta dessa centralização de poder no Brasil, acaba que a figura do presidente que está lá, ela determina muito como é que o país vai ser conduzido durante aqueles 4 anos. Então, por ausência de política de Estado, onde, independente do governo, se é de direita ou de esquerda, estar na cadeira presidencial, a gente vai ter um segmento claro de para onde o país está indo, influencia demais. Então, hoje, os meus valores eles estão mais alinhados à direita. Eu posso dizer que eu sou mais à direita hoje, mas eu entendo que isso também se dá porque a esquerda ela esteve no poder desde a redemocratização, praticamente durante quase 20 anos, e não deu resultado. E trazendo para o mundo empresarial, aquele que não dá resultado precisa ser trocado. Então, pelo fato de a direita ter ficado menos tempo no poder, especificamente agora recentemente com o Bolsonaro, que era de direita, mas também era o Bolsonaro, né? Eu estou mais inclinado a votar em um candidato de direita do que um candidato de esquerda. Muito bom. Vamos prosseguir? Vamos falar de inteligência artificial. Hoje, acredito que seja um dos temas mais falados na internet. A gente percebe esse burburinho, inclusive, no impacto na economia, no impacto dos empregos. Já se falam que o mundo vai ser automatizado, já se falam em renda mensal universal. Como que você vê o impacto da inteligência artificial na advocacia e no seu trabalho, principalmente? Para mim, impacta positivamente, porque eu não preciso que a IA pense por mim. Acredito que as pessoas vão ser impactadas negativamente quando elas dependem da IA pensar por elas. E aí, imagina, na advocacia, reduz o meu tempo. No direito bancário, ele é muito complexo. Depende de cálculo, depende de análise contratual, aditivo,
depende de análise de planilha de evolução de dívida, sabe? Envolve muitas coisas, inclusive a taxa de juros daquela época. Então, é demorado para você fazer, por exemplo, uma petição inicial de um caso de direito bancário. Só que agora, com a IA, a gente consegue reduzir esse tempo de produção. Você consegue pegar uma síntese de um processo de maneira muito mais acelerada do que você conseguia pegar antes para fazer uma contestação, por exemplo. Inclusive para entender qual que é o problema do cliente naquele momento que ele te procurou. Tá? Não depende mais de dias ou de semanas para você tomar uma decisão. Agora você tem o apoio de uma máquina que te potencializa. Então, se você é ruim, você vai ficar pior. Se você é bom, você pode melhorar. Então, entendo que a IA ela impacta assim. No nosso escritório, a gente usa IA, mas porque a gente tem o domínio sobre ela e não ela sobre nós. Muito bom. Esses dias eu vi um julgado aí, vi uma notícia de que uma advogada, ela foi suspensa ou levou uma multa, acho que foi no Pará, algum estado do norte. Porque ela colocou um prompt, um inject prompt. O que você achou dessa notícia? O Tribunal de Justiça de lá oficiou a AB para que ela fosse, de alguma maneira, implicada. Então, quando a gente fala de boa-fé, ela é tão ampla que existem elementos da boa-fé que eles vão ser agregados conforme a sociedade evolui, conforme o direito evolui, conforme as ferramentas evoluem. Então, a gente tem agora um fundamento novo para falar de má-fé. A advogada ela agiu de má-fé. Ela tentou induzir a IA do tribunal a julgar de maneira parcial. Então, quando ela faz isso, ela age de má-fé. E quando a gente fala de direito processual, a gente precisa falar de colaboração. É um princípio do processo civil, a colaboração entre as partes, para que você tenha um julgado que é justo. Então, nesse ponto, acredito que foi muito bem o magistrado de ter identificado, de ter oficiado a OAB, e para que a gente possa ser duro com esse tipo de manobra processual, justamente para evitar que essas situações voltem a acontecer. Mas, ok, perfeito, entendo o seu ponto. Inclusive cômico a gente acreditar que um prompt iria induzir uma outra IA, sendo que existem magistrados que estão ali para julgar um caso. Não vamos, então, entrar nesse mérito. É porque se eu uso o IA, porque eu vou acreditar que o magistrado não usa também, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem sofrido com isso. Desculpa, porque eu falei aqui que a pessoa que é boa, ela tem domínio sobre a IA. Ela conhece o assunto, ela tem domínio sobre a IA. Só que a pessoa que ela tem um excesso de processos, a pessoa que ela tem meta do CNJ para bater, será que em todo caso ela vai analisar de maneira analítica ou ela pode colocar IA para pensar por ela? E esse rigor que foi utilizado com a nossa colega advogada, ele tem tido o mesmo rigor quando se trata de magistrados? Não tem tido e deveria ter o mesmo rigor. Não é porque eu acredito que deva ser aplicado para colega que eu não vou acreditar que não tem que ser aplicado pelo magistrado. Inclusive, ao magistrado deve haver um rigor muito maior, porque ele está em uma posição de influenciar o processo de maneira muito mais negativa ou positiva do que a própria parte. Então, acredito que institutos jurídicos deveriam ser criados no sentido de haver uma pena maior do que uma aposentadoria compulsória. Ontem, inclusive, falaram sobre isso lá no Supremo, né? Sim. Parece que o Flávio Dino vai começar a mexer aí também. Eu vou até voltar aqui nesse assunto, porque eu quero falar de um cara que é icônico, Barroso mesmo, aquele lá que lançou o Perdeu o Mané lá em Nova York. Agora que ele é um ex-juiz, ficou com medo da Magnitsky, e agora ele é um ex-juiz, ele estava numa palestra e ele dizia que a IA é uma tendência para o judiciário, e que ela vai realmente tomar conta do judiciário nos próximos anos. E o papel do juiz vai ser justamente justificar o entendimento dele. Porque a IA vai ter tanto parâmetro legal, normativo, de parametrização do que é realmente devido, de que o juiz
vai ter que justificar porque ele está decidindo assim. Porque, segundo ele, o juiz tem vontade própria, tem desejo próprio, tem convicções próprias e, às vezes, isso pode influenciar no julgamento. Então, eu acreditava, antes disso, né, Barroso, que o juiz ele deveria julgar de acordo com a lei, de acordo com o caso concreto. Agora, me surpreende, não vi essa entrevista, mas me surpreende a fala do ex-ministro. Porque o que acontece? Todo caso ele tem a sua peculiaridade. E quando a gente fala de lei, o magistrado ele não pode ter o ativismo de entender de acordo com o que ele pensa. A gente tem um abarrotamento hoje e que acredito que vai ser muito maior de recursos em tribunais que não deveriam estar lá, justamente porque o juiz de primeiro grau ele não tem analisado de maneira com mais preciosismo quanto ele deveria, justamente por conta da IA. Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, você ter que ir você embarga, porque o juiz ele não se posicionou em relação a um pedido, por exemplo, e aí depois ele não reconhece que ele precisava. Quando eu pedi o exemplo, eu acreditei que você ia falar dos temas repetitivos, porque assim a gente enfrenta essa dificuldade do escritório. Por exemplo... Esse é um ponto. Né? Um tema entrou no repetitivo. Tudo que parecer que é aquilo ali, sobrestado do processo. E eu já vi você modificando vários julgados, falou, isso aqui não é o tema do repetitivo não, excelência. Isso aqui é um outro impacto. Exato. Falei do embargo de declaração, porque como o juiz ele não olhou minuciosamente, deixou a IA fazer uma avaliação por ele, acredito que é assim, nem todo juiz é assim, claro, mas você embarga, excelência, você não se manifestou a respeito de tal ponto, e ele não aceita aquele embargo, por exemplo, você é obrigado a ir no tribunal para ter reconhecido o óbvio, que estava em um tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, que estava em um dispositivo legal, que aquele tribunal ele já tinha uma jurisprudência consolidada naquele sentido, então acaba que você tem que levar para o tribunal o óbvio, porque o juiz de primeiro grau ele acaba que não está acertando tanto. Temos visto muito isso no escritório. Agora, com relação ao tema repetitivo, a gente vê muito juiz tentando inovar. Quais são, a gente chama de precedentes vinculantes no direito? São aqueles que o juiz não pode ir contra, o juiz de primeiro grau não pode ir contra uma súmula vinculante do tribunal daquele estado, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Porque senão a gente não tem segurança jurídica. Exato. Um tema repetitivo do STJ, um tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Então você tem ali que um caso, vários casos que foram levados para o tribunal assim decidiu para quando existissem casos semelhantes àquele, e aí os juízes eles acabam que ou não aderem ao precedente vinculante, ou quando aderem a esse precedente vinculante, aderem de maneira diversa. Por exemplo, a gente tem agora, sendo julgado no STJ, o tema 1414, o tema repetitivo 1414, que trata justamente dos empréstimos da fraude do INSS. Né? Empréstimo que foi feito no benefício de um aposentado, mas aquele aposentado não fez aquilo, apareceu ali, ele estava pagando durante anos, e agora está sendo julgado no STJ. E aí, um aposentado procura o nosso escritório, por exemplo, e no caso dele foi uma venda casada. Não foi uma fraude do INSS, não foi a fraude da associação lá de São Paulo. Foi uma venda casada. Eu estou discutindo venda casada, só que o magistrado diz está sobrestado, tema repetitivo. E aí a gente vem com o embargo, fala excelência, mas não é uma fraude do INSS, não é uma fraude da associação. É uma venda casada de um contrato bancário. A causa de pedir é diferente. É diferente, e mesmo assim é sobrestado. Então, a gente tem sofrido com isso. Muito bom. Doutor Jones, estamos indo aqui agora para os últimos capítulos do nosso episódio. Vamos falar de um tema muito importante, não tem como a gente deixar isso fora do nosso métier aqui. Brasil vai ser campeão do mundo?
Eu torço bastante. Ah, Rapaz, eu entendo que o Brasil ele teve um ciclo muito difícil. Eu gosto, sou amante de futebol. Ele tem bons jogadores, jogadores que nos seus clubes são estrelas, jogadores que nas suas ligas são melhores jogadores. Porém, é uma seleção que teve 4 treinadores aí ao longo desses últimos 4 anos. Então, ela não tem uma identidade definida. O bom ali do Ancelotti é que ele é um treinador que ele amolda o estilo dele ao elenco que ele tem. Isso é muito bom. É diferente de um treinador que amolda o elenco dele ao que ele pensa. Não é o Fernando Diniz, né, que vai chegar lá e vai falar, ó, vocês vão jogar assim agora. aí vai querer que o já sai jogando. Não tem jeito. O Ancelotti ele é um treinador que dá mais liberdade para os jogadores, né? Ele olha ali o que ele tem de melhor. Então, se é o Vinícius Júnior jogando nas costas da zaga, ele vai querer um excelente zagueiro lançador, um excelente camisa 10 que puxa a marcação, porque ele tem excelentes pontas ali correndo nas costas da zaga, por exemplo. É Neymar, é Neymar e mais 10 ou o Neymar não vai jogar? Neymar mais 10, né? Tá convocado. Aí ia jogar a camisa pra cima, quem pegar, pegou. Quem pegar, pegou. Doutor Jones, estava fazendo as contas aqui, ó, da última vez que nós ficamos sem 24 anos sem ganhar o título, deu certo. Vai ter repeteco? Eu não sou supersticioso. Eu vejo que a Copa do Mundo não é um campeonato de pontos corridos. A Copa do Mundo, como vocês sabem, é um campeonato, é um torneio confronto por confronto. Então, ganha quem está com um nível de maturidade competitiva alta, um time que realmente tem um conjunto, uma mentalidade forte para aquele torneio. Quando a gente vê a França chegando nas 2 últimas finais de Copa do Mundo, é porque ela tem um time altamente competitivo para jogar um jogo, que vai resolver num jogo. Diferente, por exemplo, de uma equipe que se dá bem em pontos corridos. Você vê aí o Manchester City, nas últimas 10 temporadas, ganhou 6 Premier League, pontos corridos. Mas apenas uma Champions League, que é torneio jogo a jogo, na sua história inteira. Então, Copa do Mundo é diferente. Não é o melhor elenco que vai vencer. É quem chega com uma mentalidade mais forte, é quem chega mais preparado para jogar jogo a jogo e não olhar só para a final. Muito bom. E um pouquinho de sorte não faz mal para ninguém, né? Johnny. Doutor Jones, vamos dar um recado final aqui para nossa audiência. É um recado para esse empresário, um recado para um colega de advogado. Você fica à vontade. Olha, eu diria, empresário, você não está sozinho. Nós, tanto aqui no escritório como os advogados bancários, que em geral são muito dedicados aqui no Brasil, estamos disponíveis para te ajudar, para entender a realidade da sua empresa, do seu contrato bancário e, na maioria das vezes, aquele contrato bancário, ele carrega algum vício, ele carrega a possibilidade do empresário economizar, da empresa reduzir muito a dívida bancária, 200, 300. A gente já viu dívida reduzir de 1 milhão por conta de vícios em contratos bancários. Então, eu digo para o empresário, você não está sozinho. E para o advogado que está começando agora, eu digo a você que você tem que procurar o lugar que você gosta de trabalhar. Não somente o lugar que dá dinheiro, mas é importante casar os dois, que além de um lugar que você goste, também te dê dinheiro, porque no final do dia importa muito como a sua família está e como você deita para dormir em relação à sua satisfação profissional e em relação também à sua segurança familiar. Muito bom, doutor Jones. Gostaria de reiterar o meu apreço, a minha admiração. Obrigado por ter aceitado o convite. Papo muito bom. Eu quero que você volte mais vezes para a gente falar de outros temas, às vezes rotina de escritório. No dia que minha garganta estiver melhor. Outros temas para a gente poder abordar e contribuir muito mais com o nosso público. Obrigado, Gabriel, pelo suporte. Hoje ele deu pitaca até da Copa do Mundo. Muito bom, Gabriel, quando você participa. Um grande abraço a cada um de vocês e estamos juntos até a última flecha.